sobre as principais notícias deste sábado. Meu nome é Mikhail Baranov. Olá! Na noite de 21 de junho, Rússia lançou 280 meios aéreos de ataque contra a Ucrânia, 272 drones, 2 mísseis aerobalísticos Kinzhal, 4 mísseis de cruzeiro Kalibre e 2 Iskander. Segundo o comando da Força Aérea, 140 drones russos foram abatidos, outros 112 foram neutralizados por sistemas de guerra eletrônica. Também foram destruídos 3 mísseis Kaliber, um Kinzhal e um Iskander. O principal alvo do ataque foi Kremenchuk, na região de Poltava. Como resultado desse ataque combinado, uma pessoa ficou ferida. Bairros residenciais foram atingidos, edifícios de vários andares e casas particulares foram danificadas, assim como veículos, conforme informou a Administração Militar Regional de Poltava. Também houve impactos diretos e queda de destroços sobre instalações de infraestrutura energética. Equipes de resgate trabalham na eliminação das consequências. Na mesma noite, as tropas russas atacaram Kherson, cidade próxima à linha de frente. O centro da cidade foi alvo do bombardeio. Os ocupantes russos miraram em áreas residenciais. Há pessoas feridas, prédios foram destruídos. Em alguns apartamentos foram registradas explosões diretas de projéteis. Sabe-se que 2 mulheres idosas ficaram feridas. Mais detalhes na nossa reportagem. Após a meia-noite, Kherson tremeu com as explosões. O exército russo atacou o centro da cidade. Vários apartamentos em edifícios residenciais foram completamente destruídos por artilharia. As portas estão todas quebradas. É um desastre. É uma tragédia. A parede entre a cozinha e o quarto foi destruída. A dona do apartamento sobreviveu por milagre, sofreu uma concussão, ferimentos por explosões e um ferimento na perna. Após as primeiras explosões, ela saiu para o hall do prédio. Ela estava sentada lá e aí explodiu. Tá vendo, filha? O que aconteceu comigo? Agora, a mulher vai morar temporariamente com vizinhos. Ela precisará passar por uma cirurgia. Os médicos terão que remover um estilhaço da perna. Essas portas foram tiradas de lá e colocadas aqui. Colocaram. Quando explodiu, isso aqui estava dentro. Isso, fora. E assim ficou. Eu estava naquela casa ali e não consegui sair a tempo. Se tivesse ficado mais um pouco, eu não estaria mais aqui. Já não estaria falando. Desde cedo, os moradores do prédio, junto com trabalhadores dos serviços públicos, trabalham para eliminar as consequências do ataque. Dizem que não é a primeira vez que o prédio é atingido, mas desta vez, os danos foram muito mais sérios. Não olhei as horas. Depois saímos correndo para o abrigo profundo e quando voltamos, deu para ver o estrago. Atingiu o telhado. Foi entre o primeiro e o segundo bloco. Da outra vez, escapamos. Desta vez, não. Nas últimas 24 horas, em 20 de junho, 19 localidades na margem direita da região de Kherson foram atacadas por aviação, artilharia e drones explosivos, inclusive a capital regional. Pelo menos 7 civis ficaram feridos. Reportagem de Daria Litovchenko para o canal Freedom. Foram registradas 188 batalhas na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, os defensores ucranianos repeliram 14 ataques russos no setor de Lyman, 15 em Novopavlivka, 20 na linha de Toretsk, 38 nos setores de Siversk, Sloboyansk e Kursk, 53 no setor de Pokrovsk, onde o inimigo intensificou significativamente as ações. Hoje, os russos, claramente, tentam um cerco tático a Pokrovsk por 3 lados, para alcançar seu objetivo: tomar a cidade, que é um importante bastião defensivo nosso, e depois seguir em direção a Kostiantynivka. Vale destacar que, nesta semana, o inimigo tentou um novo ataque com participação de unidades mecanizadas. Mais de 20 veículos blindados pesados tentaram romper nossas defesas. O resultado? Para os russos, um fracasso. 15 blindados, incluindo tanques, foram destruídos ou danificados e ficaram no campo de batalha. Mais um ataque mecanizado que falhou. 1.060 soldados russos foram eliminados pelas Forças Armadas da Ucrânia nas últimas 24 horas. O número total de perdas do exército russo desde o início da invasão ultrapassou 1.010.000 pessoas. De acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, também foram destruídos no último dia 5 veículos blindados, 19 sistemas de artilharia, 123 drones, 116 unidades de veículos e equipamentos especiais. Segundo a inteligência da Estônia, o exército russo está empacado frente à resistência ucraniana no leste
e, por conta dos fracassos, tem recorrido a ataques contra alvos civis. A nova ofensiva russa, marcada por grandes perdas, já dura 2 meses, mas, devido à forte defesa da Ucrânia, transformou-se numa série de combates localizados. Em contraste, os ataques contra cidades e bairros civis da Ucrânia se tornam cada vez mais massivos. Isso continua sendo prova da vontade da Federação Russa, que, ao fracassar no fronte, recorre diretamente a táticas terroristas, atacando civis com o objetivo de causar pressão psicológica. Quanto aos próximos passos, nossa avaliação segue a mesma. Embora os objetivos estratégicos da Rússia não tenham mudado, ela continua incapaz de obter avanços operacionais em qualquer frente, e as forças de defesa da Ucrânia seguem conseguindo conter essa pressão. Hans Kivisild, chefe do Centro de Inteligência das Forças de Defesa da Estônia. A França convocou o Conselho de Segurança da ONU a condenar a agressão da Rússia contra a Ucrânia e as violações do direito internacional humanitário. Paris exige que Moscou cesse os bombardeios e respeite a Carta da ONU. A declaração foi feita pelo embaixador permanente da França no Conselho de Segurança, Jérôme Bonafont. Ele também destacou que, independentemente da retórica do Kremlin, seu único objetivo real é subjugar a Ucrânia. Além disso, o diplomata afirmou que a Rússia está apresentando exigências a Kiev que, na prática, equivalem à rendição. A Rússia possui atualmente mais de 12 mil drones de ataque do tipo Shahed e suas versões imitadas, informou a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Segundo a agência, o exército russo é capaz de lançar até 500 desses drones por dia. Isso é possível porque a Rússia conseguiu estabelecer uma cadeia de produção fechada desses drones, que praticamente não depende mais de suprimentos do Irã. Além disso, a Rússia consegue contornar as sanções internacionais, mas isso leva ao aumento do custo de produção dos drones do tipo Shahed. Apesar disso, Moscou está ampliando a produção desses aparelhos que, pelo critério eficácia-custo, são um meio de ataque bastante eficiente, ao contrário dos mísseis de alta precisão. Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Comentários à RBC Ucrânia. O ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans, declarou que o exército ucraniano é o mais poderoso da Europa. A Ucrânia adota inovações rapidamente, mesmo enfrentando há mais de 3 anos a invasão russa. O país também está migrando para os padrões da OTAN e já supera a União Europeia na produção de vários armamentos, especialmente para a Força Aérea. O tema segue com meus colegas. Já agora, a Ucrânia ultrapassa a União Europeia na produção de muitos tipos de armamento, informa o jornal britânico The Telegraph. O veículo observa que a Ucrânia possui sofisticação técnica suficiente, potencial industrial e imaginação tática para criar uma defesa própria poderosa. Alguns dos novos sistemas ucranianos são de fato melhores que os equipamentos fornecidos por outros países, pois são mais precisamente adaptados às necessidades específicas da zona de combate. O sistema ucraniano de guerra eletrônica Lima supera as tecnologias russas e ocidentais na neutralização de bombas aéreas russas. Do artigo do The Telegraph. Segundo analistas britânicos, apesar da redução da ajuda militar por parte dos Estados Unidos e da lentidão de alguns países europeus, a Ucrânia utiliza eficazmente o equipamento recebido. Além disso, a produção própria de armamentos já cobre até metade das necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Assim, atualmente são fabricadas 20 unidades por mês do obuseiro Bogdan, superando o volume de produção dos Caesar franceses. E esse número pode dobrar com financiamento adicional da União Europeia. A produção de drones está crescendo rapidamente. Em 2025, planeja-se fabricar 5 milhões de drones FPV, além de 30 mil drones de longo alcance e 3 mil mísseis de cruzeiro. De fato, por muitos indicadores, o exército ucraniano não é apenas o mais numeroso, mas também o mais bem equipado do continente europeu, com exceção da Rússia. Do artigo do The Telegraph. Na Ucrânia, continua a preparação ativa para a produção em massa dos mísseis balísticos nacionais SAPSAN. Foi o que afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo ele, os testes dessa arma já foram realizados e o foco agora é ampliar a produção. Os mísseis SAPSAN não são de hoje. Os testes positivos foram feitos bem antes. Atualmente segue o desenvolvimento da capacidade de produção em massa do míssil balístico. Quando, como, em que quantidade, não posso dizer. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. OTAN realizou testes de uma nova tecnologia de combate às bombas aéreas guiadas russas.
No melhor cenário, o exército ucraniano poderá começar a usar esse novo sistema de defesa aérea já no fim deste ano. Os testes da OTAN são um passo importante para criar uma defesa antiaérea integrada com meios de curto, médio e longo alcance, apoiada por aviões de caça. Ressalta-se que não se trata apenas de combater bombas aéreas guiadas, mas também outras ameaças, como drones de ataque. Os testes foram realizados nos campos de provas da Direção de Armamentos na França, durante os quais diferentes sistemas integrados foram submetidos a rigorosos ensaios. Durante vários dias, as equipes avaliaram sistemas avançados de sensores, tecnologias de controle dinâmico e métodos inovadores para neutralizar alvos simulados e reais. Representantes ucranianos destacaram a urgente necessidade de sistemas defensivos capazes de resistir a toda uma gama de ameaças aéreas modernas. Mensagem do Serviço de Imprensa da OTAN. A OTAN pretende fortalecer a defesa antiaérea da Ucrânia até o fim deste ano, informa o serviço de imprensa da aliança. Engenheiros da empresa de defesa alemã de Defense já estão trabalhando na modernização do sistema de defesa aérea Iris-T. Planeja-se equipá-lo com inteligência artificial para possibilitar a interceptação de mísseis balísticos e hipersônicos. Além disso, os desenvolvedores querem automatizar completamente o sistema, para que ele possa mudar de posição o mais rapidamente possível. Reportagem de Victoria Smirnova para o canal Freedom. Voltamos ao principal tema do dia. A Rússia segue aterrorizando a Ucrânia, mirando cidades pacíficas e infraestrutura civil, segundo Mikhailo Podolyak, conselheiro do gabinete do presidente da Ucrânia. Em entrevista ao canal Freedom, as tentativas diplomáticas de conter Moscou só têm estimulado a intensificação dos ataques. Sem imposição, não haverá diplomacia, é claro. Pelo contrário, todas essas tentativas de manter conversas diplomáticas com a Rússia só a estimulam à arrogância, à expansão da guerra, ao aumento dos assassinatos em massa da população civil e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que vimos na cúpula de Kananaskis, no Canadá, é, infelizmente para nós e para os países democráticos, a existência de uma clara divisão ideológica e de valores dentro do G7. Após o ataque combinado das forças de ocupação russas contra Kremenchuk, na região de Poltava, no qual ao menos uma pessoa ficou ferida e edifícios residenciais e casas particulares foram danificados, a polícia relatou inúmeros casos de descoberta de esferas metálicas com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Provavelmente são restos de elementos de munição cluster. A polícia destacou que esses artefatos são especialmente perigosos para crianças, pois se parecem com brinquedos ou projéteis. Ressaltamos que desde 2008, o uso de munições cluster é proibido por convenção internacional. A Rússia voltou a atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. Segundo o ministro Herman Halushenko, não há risco imediato de cortes, mas a situação pode mudar. Segundo o ministro, por hora, o sistema opera de forma estável. Mas, sem dúvida, a situação é difícil. Antes de tudo, isso é consequência dos ataques sem precedentes contra o sistema de energia que ocorreram no ano passado e neste ano. Durante o ano passado, houve 33 ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia, milhares de mísseis, dezenas de milhares de drones. Infelizmente, os ataques recomeçaram. Na semana passada, houve ataques em larga escala, além de ataques diários contra equipamentos em regiões próximas à linha de frente. Herman Halushenko, ministro da Energia da Ucrânia, em pronunciamento no Parlamento da Ucrânia. Até este momento, essas são todas as notícias. Contaremos mais amanhã. Até a próxima.